Num dos mais proeminentes afloramentos graníticos do Porto, encontra-se a Igreja da Irmandade de Nossa Senhora da Lapa, cuja construção iniciou-se em 1756. Maior do que a própria Catedral da cidade, esta igreja levou perto de um século para se erguer até ao alto das suas torres e, mesmo assim, nunca chegou a ficar totalmente acabada. Hoje, a igreja é célebre, entre outras coisas, pelo cemitério que lhe fica encostado e por estar profundamente ligada à memória do rei português Dom Pedro IV, figura crucial para que o dito cemitério tenha sido aqui fundado. Estávamos em 1833 e a cidade do Porto encontrava-se cercada pelas tropas de Dom Miguel. O seu irmão Dom Pedro, que viria a ganhar a guerra, tinha escolhido a Igreja da Lapa como capela real. Não admira, pois, que quando Dom Pedro morre e lega o seu coração à cidade do Porto, tenha sido esta a igreja a escolhida para se lhe erguer um monumento. Mas não foi fácil encontrar o sítio certo para o colocar. Inclusivamente, houve ameaças de escolherem outras igrejas da cidade. E perante isso, a Irmandade da Lapa acabou por aceitar que o monumento ficasse colocado na Capela Mor, onde ainda hoje se encontra, com os troféus militares nos flancos, o símbolo da fortaleza e uma coisa curiosa que são duas coroas sobre as armas de Portugal e do Brasil, uma vez que Dom Pedro era também imperador do Brasil. Mas de Dom Pedro, a Irmandade da Lapa não recebeu apenas um coração. Recebeu também uma coisa muito importante. Foi a permissão para ter um cemitério privativo. O ano de 1833 foi dramático para o Porto não apenas por causa do cerco. Houve também uma epidemia de cólera e bastante mortífera. A Igreja da Lapa era grande e era possível abrir novas sepulturas, mas aquilo que a Irmandade desejava, e sendo ela constituída por gente tão ilustrada, era um cemitério moderno, romântico, tal como havia em Paris. Mas o cemitério da Lapa que hoje existe não é o cemitério primitivo. Durante 4 anos, este corredor serviu como espaço de enterramento e foi apenas em 1838 que o cemitério foi vencido. Eis ossos carcomidos, cinzas frias, em que param da vida os breves dias. Mortal, se quando tu vês te não abala, ouve a tremenda voz que assim te fala. Lembra-te, ó homem, que és pó, e que desta arte, em pó, ou cedo ou tarde, has de tornar-te. O cemitério da Lapa demorou vários anos a ser construído. Em finais da década de 1830, a Irmandade estava onerada com várias obras, o colégio, a igreja, e foi até necessário que o tesoureiro adiantasse quantias do seu próprio bolso para que a obra do cemitério fosse finalizada. Mas a aceitação social foi de tal ordem que, em poucos anos, a Irmandade
teve que fazer uma ampliação para a cota superior. E pouco tempo depois, toda a cerca da Igreja da Lapa estava transformada em cemitério. E foi nessa altura, em 1874, que colocaram um cruzeiro a assinalar o fim da obra. Inicialmente, o cemitério da Lapa tinha aqui o seu portal de entrada, depois existia uma meia laranja e em seguida 8 secções num tabuleiro ligeiramente mais curto no topo, onde ainda hoje se pode ver uma capelinha para marcar a religiosidade local. João da Silva Ribeiro, o tesoureiro da Irmandade da Lapa e o verdadeiro fundador do cemitério, sabia que era importante um precedente para que ele tivesse, de facto, aceitação social. E foi por isso que, em 1838, quando morreu o célebre jurisconsulto José Ferreira Borges, ele foi tentar convencer a Associação Comercial do Porto a mandar erigir-lhe um mausoléu. E ele aí está, um jazigo que não é de família, um monumento público num cemitério privado. Quer o mausoléu de José Ferreira Borges, quer este dedicado a D. Manuel Santinês, bispo eleito do Porto, foram ambos executados em Lisboa por um artista italiano chamado Fidel Epaldi. Este monumento em concreto também foi parte de uma estratégia da Irmandade da Lapa para que o cemitério tivesse maior aceitação. É que este bispo foi escolhido por Dom Pedro na época do Cerco do Porto e nunca foi reconhecido pela Santa Sé. Quando lhe foram fazer o funeral, os cônegos levaram-no para um local não habitual e o povo, descobrindo, começou a gritar: levem-no para lá. E assim a Irmandade aproveitou e mandou erigir aqui este monumento. O cemitério da Lapa foi inicialmente concebido como uma espécie de campo santo ao ar livre. Nas secções centrais, espaço para a construção de mausoléus. E nas orlas, uma zona destinada a capelas. Mas em Portugal não existiam ainda jazigos-capela em cemitérios. Era necessário que alguém desse o exemplo e mandasse construir a primeira capela no cemitério da Lapa. Esta capela temular é de certa maneira experimental. Ela não tem ainda sequer um altar e provavelmente terá sido inspirada no portal do cemitério britânico do Porto. Aliás, a própria estética da capela é austera, neopaladiana, tipicamente britânica. Quem a mandou construir foi José Henrique Soares, homem que era claramente apoiante de Dom Pedro, a quem chegou a emprestar uma avultada quantia para esforço de guerra e que foi perseguido. Não por acaso, depois da guerra terminada, foi feito barão de Ancedo. Na família, diz-se que o jazigo foi feito precisamente aqui porque ele queria estar o mais perto possível do coração de Dom Pedro. Por volta de 1848, o banqueiro Joaquim Pinto Leite terá convencido a Irmandade da Lapa a adquirir uma faixa de terreno que pertencia à Câmara do Porto, aqui atrás, de maneira a poder erguer o seu jazigo num sítio verdadeiramente especial, mesmo no centro do cemitério, em frente à escadaria que dava acesso à secção superior. Este jazigo capela foi o primeiro inteiramente em pedra-mármore no norte do país. E, além disso, encerra toda uma simbologia que alude à morte dentro do espírito romântico. Podemos ver, por exemplo, no portão, as eras, os cegos, portanto, flora e fauna relacionada com zonas sombrias, uma forma mais suave de abordar a morte.
Do mesmo modo, temos também, no portão, as dormideiras, que simbolizam sono, uma forma metafórica de dizer morte. Uma das características do cemitério romântico é o uso de símbolos que definem as pessoas nele sepultadas. Podemos verificar isso num dos monumentos mais antigos do cemitério da Lapa, onde o epitáfio nos diz: um viúvo e 9 orfãozinhos regaram de suas lágrimas esta pedra. E de facto vemos no topo do monumento uma criança desnuda que chora sobre uma urna drapeada. A grade apresenta também muita simbologia que pode estar relacionada com a morte, como por exemplo as piras, as ampulhetas aladas, os fachos virados para baixo de modo a significar o apagamento da vida e, de novo, nos cantoneiros da grade, as urnas drapeadas. Estas urnas eram urnas cinerárias, portanto para cinzas, e pretendiam falar da morte de forma metafórica. Mas nesta grade existem também medalhões com caras de mochos. Os mochos, sendo animais, sobretudo noturnos, também simbolizam a morte. Junto a este monumento existe um outro dedicado ao Coronel Pacheco, onde na base podemos também encontrar um animal. Trata-se do leão, e o leão está associado à bravura, à coragem, à força e, portanto, um animal indicado para o túmulo de um herói que morreu em combate na altura do Cerco do Porto. E também por isso é que podemos encontrar no topo do monumento uma coluna quebrada. Outro animal que está presente nos cemitérios românticos é o cão. Geralmente reconhecido como símbolo de fidelidade, o cão apropriava-se bem a um túmulo de um casal, José Mendes Braga e Maria Ângela da Natividade. Os seus nomes encontram-se envolvidos pela serpente, outro animal que, nesta posição, simboliza a eternidade. Curiosamente, o cão que encima este túmulo seria o próprio animal de estimação do casal, uma vez que na base existe a inscrição copiado do natural. Toda esta obra foi feita pelo ornatista Emílio Amatucci, o mais antigo canteiro de mármores do Porto e o decano de todos os canteiros da cidade. Este é provavelmente o jazigo mais visitado do cemitério. E embora seja conhecido como jazigo de Camilo Castelo Branco, na realidade pertence à família de João António de Freitas Júnior. Ele era um negociante da Rua das Flores e o seu filho Freitas Fortuna era amigo de Camilo. E foi por isso que Camilo ficou aqui sepultado. Neste jazigo estão também sepultadas outras personalidades curiosas do Porto. Desde logo, o Urbino de Freitas, que ficou célebre pelo processo em que foi acusado de ter tentado envenenar vários membros da sua família, e um filho que, tal como Camilo, se suicidou com um revólver. O seu ato deveu-se ao facto de a mãe ter tentado impedir o romance com uma jovem chamada Clementina Sarmento, que era a preceptora das suas irmãs. Quando soube da morte do seu amado, Clementina acabou também com a sua vida com um tiro de revólver. Junto ao seu cadáver, terá sido encontrado um bilhete onde ela pedia
às suas educandas para ficar neste jazigo. Neste cemitério temos histórias de amores proibidos e de amores ilícitos, como é o caso de João António de Lima e de Luzia Joaquina Bruce. João António de Lima era um homem casado. Apesar disso, manteve uma relação de anos com Luzia e quando ele morreu, Luzia mandou construir esta capela com 2 túmulos para que ficassem unidos na morte. Porém, um dos túmulos está vazio. Luzia faleceu em Lisboa e foi nessa cidade que acabou por ficar sepultado. Mas o cemitério da Lapa não é feito apenas de túmulos monumentais. Temos, por exemplo, este jazigo aqui, que é tão só o do poeta Soares de Passos, o grande poeta romântico do Porto. Soares de Passos escreveu sobretudo sobre os grandes temas do romantismo, o amor e a morte. São dele os versos gravados no portal da entrada do cemitério e são dele os versos que as jovens instruídas da época liam ao serão, muitas vezes banhadas em lágrimas. Todo este aparato que vemos no cemitério da Lapa, todos estes símbolos e mensagens mais ou menos explícitas sobre as virtudes daqueles que faleceram e sobre a fugacidade da vida, mostram bem como os cemitérios românticos, apesar de recintos planeados para o descanso final dos mortos, foram, sobretudo, concebidos para os vivos. E hoje, que as memórias destes mais ou menos ilustres sepultados estão já distantes e confundem-se com a história, hoje, que cemitérios como o da Lapa são pequenas cidades incontornáveis dentro do património das próprias cidades, mais se nos parecem como verdadeiros museus, espaços de reflexão, de fruição e de vida.